Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre como escolher a melhor metodologia de vendas para o seu processo comercial. Primeiro de tudo, eu quero trazer uma premissa importantíssima aqui para a gente falar sobre metodologias de vendas. E eu quero já começar de cara falando sobre um erro muito comum a muitos gestores, tá? Qual que é esse erro muito comum? É acreditar que existe uma melhor metodologia. Tem gente que jura de pé juntos que Spin Selling é melhor do que Sandler é melhor do que Challenger e assim por diante, blá, blá, blá. E na verdade, tá, o que você tem que pensar aqui é o seguinte: nenhuma metodologia ela é perfeita para o seu modelo de negócio. Tá? A gente tem que encarar as metodologias como se elas fossem uma maleta com várias ferramentas. E para cada situação e cada momento, a gente vai usar uma ferramenta diferente, a que fizer mais sentido. Bom, de uma maneira geral, a complexidade ela tem uma relação muito alta também com o tipo de metodologia que a gente vai trabalhar. Tá? Ou seja, vendas mais complexas, mais técnicas, às vezes exigem naturalmente uma metodologia mais consultiva do que outras, mas não é necessariamente uma regra. Que nem eu falei, mesmo em vendas consultivas, em muitos momentos você precisa utilizar a sua metodologia Challenger. E mesmo em vendas que não são nada consultivas, às vezes você precisa ser consultivo. Tá? Então, por isso que eu coloco muito para a gente não se apegar às metodologias. Outro ponto, eu comentei aqui com você que a metodologia perfeita é aquela que vai funcionar melhor para você, e aquela que vai ter que ser melhor adaptada para o seu negócio. Então, o que isso significa? Se você for ao pé da letra, assim, completamente by the book em qualquer uma dessas metodologias, talvez não seja o melhor caminho para você. Por exemplo, tá? Se você trabalha no modelo de venda de ticket médio baixo e você tem que ter uma venda rápida, mas ela é para a empresa, né? Não dá para você ser extremamente consultivo, a ponto de aplicar o Spin Selling inteirinho, mas também não dá para você tratar igual varejo, porque ele é uma empresa. Então, o que você vai ter que fazer? Uma forma de adaptar, muito provavelmente, o Spin Selling de uma forma mais sintetizadas, com poucas perguntas já direcionadas para um determinado ponto específico, que vão fazendo mais sentido para o teu negócio. E talvez perguntas já mais aderentes ao contexto e ao desafio que o teu cliente pode estar passando. Então eu trouxe aqui até um framework, que também não é necessariamente uma regra, tá? Mas são sugestões que você pode usar e aplicar no dia a dia, dependendo da situação, independente do porte. Tá? Então olha só, as regras gerais que eu costumo trabalhar, ou as orientações que eu costumo dar, elas se baseiam em duas coisas. A primeira delas é entender se o seu cliente ele já tem um desafio, ou não, e se ele tem uma dor ou não. Então vamos supor o seguinte: vamos supor que você está prospectando uma conta e a partir do momento que você começou a falar com aquele cara, ele fala que não tem um desafio muito grande na mão, as metas de crescimento dele são relativamente tranquilas, ele tá feliz ali que vai crescer 20%, 30% ao ano e não está enxergando grandes desafios em chegar lá. Ele não tem nenhuma dor na operação comercial dele, ele não tem nenhuma dor em qualquer outra área da empresa que esteja latente. E assim, se você começar a usar Spin Selling ou GPCT, você vai chegar de lugar algum para lugar nenhum, muito provavelmente. Tá? Então qual que é a ideia aqui? Principalmente nesses cenários onde o cliente ele não manifesta, não significa que ele de fato não tem nenhuma dor ou não tem nenhum desafio, tá? Mas quando ele não manifesta isso, a ideia aqui é que você use abordagens Challenger. Ou seja, você vai ter que trazer histórias de sucesso, cases, tem que falar assim, poxa, mas será que não seria legal se a gente fizesse tal coisa, tal coisa, tal coisa? Inclusive, um cliente aqui da mesma vertical, no mesmo ticket ou no mesmo mercado, ele conseguiu dobrar a receita. Você não acha que isso aí ia ser legal para você? Você está interessado em crescer também? Está interessado em gerar mais caixa? Está interessado nisso? Então, beleza, então eu te explico como. Aí, se ele não tiver, mesmo com algumas provocações, realmente não tem o que fazer, mas tenho certeza que se você for numa linha de Spin Selling aqui, quando o cliente não manifestou nada específico, vai ser muito mais difícil. Agora, existe outro cenário, que o cliente ele não necessariamente está com um desafio gigante, como companhia, mas ele tem uma dor já. Ele já falou assim, cara, eu tenho uma dor que está sangrando a esse ponto aqui. Hoje eu não consigo fazer tal coisa, hoje eu estou perdendo muito tempo aqui, ou hoje eu estou sofrendo por causa disso. Cara, quando ele vem com uma dor já muito claro, o Spin Selling ele pode funcionar muito bem. Porque daí você já começa a fazer aquelas perguntas de situação, de problema, implicação e tal, e você só pega a dor dele, cutuca um pouco mais, e se aprofunda nas implicações
para começar a criar uma solução na cabeça dele. Agora, tem certos momentos, tá, que o cliente ele não tem dor, mas ele tem um desafio muito grande, né? Então ele vira e fala o seguinte, puxa, eu tenho uma meta muito ousada esse ano, eu preciso crescer 100% e eu não faço ideia ainda do que fazer. Então ele não está com algum problema, né, específico, ele não está com uma dor, um pain point ali específico, ele só sabe que ele tem um desafio na mão e não sabe muito bem o que fazer. Então, essa é um exemplo que eu costumo usar bastante GPCT. Aí você vai, pergunta mais sobre os objetivos dele, como que ele está pensando em resolver, né, se ele já teve alguma ideia, se ele já teve alguma experiência. Então você trabalha mais em cima desses pontos do que necessariamente, né, na dor. Mas pode ser que em algum momento ali você vai ter que usar um pouco de pincel e assim por diante. E agora você pode ter o caso do cliente que tem um pouco de tudo, ele tem muito desafio, muita dor, e que em determinados momentos você vai ter que fazer um mix de todas as metodologias. Então por isso que eu digo, a melhor metodologia, a melhor forma de você preparar o seu time comercial é ensinar todas as principais metodologias, né? A forma prática de botar isso para rodar é adaptar isso em cada cenário. Então, quais são as perguntas importantes de GPCT para o nosso mercado quando acontece tal coisa? Quais são as perguntas que a gente tem que fazer do SPIN para determinadas situações? Quais são as histórias e os insights que a gente tem que contar para apresentar uma metodologia Challenger quando o cliente estiver nesse cenário aqui, né? E naturalmente o mix ele pode acontecer quando a gente tem domínio de todas as técnicas de vendas. Bom, dito isso, eu estou trazendo aqui alguns exemplos para você, né, de como que a gente pode também, aplicando esses conceitos, né, criando um playbook aí com frameworks aplicáveis na práticas para o seu negócio. Então, esse exemplo aqui é uma aplicação prática de spin selling, né? Então você pode criar uma sistemática aqui de perguntas, onde você coloca o seguinte, olha, eu vou começar fazendo perguntas de necessidade abertas, depois eu começo de necessidade explorando, depois de necessidade confirmando o problema do cara, né, que ali toda a linha 3 seria basicamente as perguntas de implicação, né, depois você vai fazendo pergunta de expansão, onde você abre, explora e confirma, e depois as perguntas ali de solução, com o mesmo processo. Tá? Então, você poderia colocar exatamente as perguntas que você gostaria de fazer para cada uma dessas fases. Essa é uma forma de você não criar um script engessado e empoderar o seu time de vendas com um framework, né, que dá uma visão clara de como que eles podem sair abrindo, né, uma oportunidade usando o spin selling. A mesma coisa você poderia já fazer aqui, né, pensando no GPCT. Como que você abre uma pergunta, né, para chegar nos objetivos do cliente? Né, como que você explora um pouco mais os objetivos dele? Como que você cutuca um pouco ali a dor do cliente associado aos objetivos dele? Então você pode, usando essa mesma lógica, criando frameworks, ao invés de fazer aquele script gigante e horrível, né, que fica aparecendo aquela leitura automática, e dar isso como ferramenta para o seu time de vendas. A mesma coisa, ó, como por exemplo, né, esse modelo aqui. Você quer trabalhar uma preparação de ligação para o outbound, né, quais são todos os pontos que o seu vendedor ele tem que pegar, ele tem que se preparar para uma ligação? O que ele tem que pesquisar sempre, né, o que ele tem que buscar? Você pode colocar num framework, né, como esse caso, como você também poderia colocar isso tudo dentro do CRM, né, se você tiver essa possibilidade. E um último ponto, né, que eu gosto de fortalecer bastante aqui em metodologia é você conseguir criar alguns frameworks que podem ajudar os seus vendedores a tomarem decisões melhores e a saber o que eles podem fazer no dia a dia. Então, ao invés de você simplesmente falar para ele assim, olha, você tem que mapear o poder e saber quem são as pessoas, né, você pode ajudá-los a entender o que ele deve fazer com cada uma dessas pessoas, né? Então, esse aqui também é um outro exemplo que você pode aplicar no seu dia a dia, que é uma matriz de influência / interesse, né? Então, quando você tem ali, por exemplo, você dá essa visão para eles, né, de uma pessoa que tem alta influência dentro do processo de decisão e alto interesse, você fala, olha, gerencia de perto. Então, isso é uma pessoa que você tem que estar próximo ali o tempo todo, com mais contato, talvez conseguir o WhatsApp, para saber como que você vai trabalhar com ele. Eventualmente, você pode ter alguém dentro do quadro societário da empresa que ele não tem tanto interesse, você já reparou na hora que você foi fazer a apresentação, mas ele tem muita influência no processo, né? Às vezes ele é um decisor mais técnico. E aí você vai ter que manter ele satisfeito, vai ter que enviar conteúdos específicos mais técnicos para ele, ou tentar abordá-lo de uma outra forma, sendo de um outro perfil, para conseguir ter mais influência nesse processo. E a mesma coisa acontece com usuários influenciadores, né? Então você pega ali embaixo, pessoas que têm muito interesse, mas tem uma influência média, você dá um jeito de manter essas pessoas informadas, coloca numa regra de nutrição, né? Ou ali no CRM já deixa apontado que eventualmente é bom você manter essas pessoas informadas. E, por fim, né, as pessoas que têm pouca influência, pouco interesse na sua solução, é importante você só monitorar se existe mais alguém envolvido no processo, né, para caso
caso você ainda não saiba o real papel delas dentro do processo de decisão. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e que você consiga aplicar, tá, os melhores frameworks na sua operação comercial e também tomar a melhor decisão sobre qual vai ser a melhor metodologia em qual momento dentro do seu processo de vendas.